E aí, galerinha, tranquilo? Bora fazer uma coisinha a mais aqui nesta nossa base? Então é o seguinte, nós já temos aqui nossa tabela de clientes, nós já temos a nossa tabela de carros, tá? Nós já temos a nossa tabela de serviços, tabela de manutenções, tabela de peças, né? E nós já temos aqui manutenções e serviços, né? Pois afinal de contas nós já podemos ter mais de um serviço, né, em uma determinada manutenção. Beleza, o carro chega, às vezes pode ser que precise trocar o óleo, trocar o conjunto de tucho, o comando de válvula precisa passar por uma retífica e etc, 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 tá bom? Então, pode ser que isso aconteça. Mas só que assim, se a gente for pensar numa aplicação mesmo, nós temos que pensar tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins que podem acontecer na nossa base, tá? Então, vamos começar a conjecturar aqui algumas coisas. Quando nós recebemos uma determinada peça, quando compramos uma determinada peça, né, seja um conjunto de tuchos, seja óleo, seja um filtro de óleo, seja lá o que for, ele veio de algum lugar. E às vezes, dependendo da peça, nós precisamos saber da onde que ela veio, porque às vezes pode ser que ela tenha tido algum determinado problema, às vezes pode ser que um monte de coisa pode acontecer, tá? Então é assim. Atualmente, na situação que nós temos, né, a peça em si, ela ainda não tem um fornecedor. Então eu preciso saber da onde que aquela determinada peça veio, tá? Para eu poder saber em qual carro eu usei, da onde foi que veio, quando foi que veio, né? E assim por diante. Então vamos lá. Agora nós vamos começar a pensar na parte de fornecedores, tá bom? Então nós vamos pensar aqui nos fornecedor. Fornecedor não, né? Fornecedor, né? Então nós podemos pensar isso como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. É lógico, numa tabela mesmo, num sistema mesmo bem estruturado e o caramba 4, nós teríamos que pensar no CNPJ, nós teríamos que pensar na razão social, teríamos que pensar no nome fantasia, né? E o endereço da onde está esse determinado lugar e assim por diante. Né? Pelo menos por enquanto que ainda nós estamos pensando na base da nossa base, então vamos colocar a parte mais básica mesmo do fornecedor, tá bom? Então nós vamos colocar aqui TBL fornecedores, create table, TBL fornecedores. Por que que eu coloco no plural? Porque é uma tabela e dentro da tabela vai ter mais de um fornecedor. É necessário ter essa regra? Eu volto a reiterar. Não é necessário. Eu faço isso por costume meu. Dependendo do lugar ao qual você vai trabalhar, pode ser que você trabalhe só para você mesmo ou para você mesma, né? Quando eu uso masculino, eu estou tratando tanto de homem quanto de mulher. Você vai usar a sua própria regra. Só que às vezes, dependendo da empresa, a empresa ela tem algumas regras, por exemplo, regras de segurança. Então você não vai poder deixar uma tabela com um nome tão claro, né? Então às vezes a tabela vai ter que ser TBL 001, TBL 002, os nomes das colunas não vão poder ser tão claros, né? Mas assim, eu estou partindo do pressuposto que as minhas regras são as que serão usadas, tá bom? Que é o teu TBL underline antes de uma tabela, quando eu for fazer um código eu coloco CD, né? E assim por diante. Ok? Então, entendam dessa forma. Não é necessário escrever comando com letra maiúscula e assim por diante. Eu faço mais por uma questão de costume, beleza? Então vamos lá. Então aqui o primeiro código eu vou colocar o CD fornecedor int primary key, beleza? Então é o código do fornecedor. Então eu vou colocar aqui nome fornecedor, beleza? Que eu vou chamar de varchar. Eu vou colocar um varchar de 90. Meu, note num. Obrigatoriamente eu tenho que ter pelo menos o nome dele, beleza? Eu tenho que ter um nome, né? Vamos ver o que eu posso colocar mais, pelo menos no fornecedor. Não vou ficar colocando CNPJ nem nada do tipo. Eu vou colocar o nome do fornecedor e data de cadastro, por exemplo, é uma boa. Data cadastro.
date. Beleza? Quando foi que eu cadastrei esse fornecedor. Beleza? A partir do momento que eu já tenho um fornecedor, o que o fornecedor ele me fornece? Ele me fornece peças, tá? Então assim, agora a pergunta que fica é: uma peça, ela pode vir de mais de um fornecedor? Não, não vem. Então eu não posso ter, por exemplo, eu comprei um extintor para um carro e ele veio do fornecedor A e o mesmo extintor, então estou falando, sei lá, tipo, da mesma peça, estou falando, sei lá, dessa toalha aqui, essa mesma toalha ela veio do fornecedor A e ela veio do fornecedor B. Não, ela só veio de um único lugar. Ou ela veio do A ou ela veio do B. Aí volta no mesmo problema que nós tínhamos quando nós estávamos fazendo a parte das manutenções da peça. Por quê? Porque assim, a peça que nós vamos comprar, quando eu estou falando peça, eu estou falando de todas as coisas que podemos usar em um carro. Ela vai ter que vir de um único fornecedor. Pode ser que eu tenha N comandos de válvula. Se você não sabe o que é um comando de válvula, procure aí o que é um comando de válvula. Eu posso ter N comandos de válvula. Não sei por que eu teria N comandos de válvula na minha oficina, mas eu posso ter. E cada comando de válvula, ele veio de um determinado lugar. Pode ser, ó, isso é uma coisa que a gente tem que pensar mais para frente. Existem peças que elas passam por manutenção, que é a famosa retífica. Então, vamos dizer que ferveu um motor. Eu vou falar assim, beleza, ferveu esse motor. Então eu vou pegar essa minha peça, eu vou pegar esse meu bloco, meu cabeçote, eu vou mandar para alguém, para essa pessoa fazer a retífica e volta essa retífica em cima dessa peça. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, ó, já vou deixar até aqui anotado que é um bagulho que vem na minha cabeça. Pensar sobre como cadastraremos, fica melhor, né? Cadastraremos as retíficas de peças, né? Porque existem peças no carro que elas passam por manutenção. E é muito importante a gente ter a noção da onde foi que a gente mandou essa peça para determinada retífica, tá? Porque às vezes pode ser que a retífica venha errado. A retífica do carro, a retífica, eu tô falando o verbo, né? Eu tô falando substantivo, né? A retífica que aquela peça passou, pode ser que ela tenha sido errada, tá? Então aqui, ó, eu tenho TBL peças, eu tenho TBL fornecedor, só que essa peça obrigatoriamente ela tem que vir somente de um único fornecedor. Então o que eu faço? Eu coloco o código do fornecedor na peça, tá bom? Então eu vou colocar aqui CD fornecedor int. É obrigatório essa peça ter um determinado fornecedor? Aí depende. A gente tem que pensar uma outra coisa, que é a parte da flexibilização de como que nós vamos trabalhar com a nossa peça. Então, assim, tudo o que nós tivermos na nossa oficina, ela veio de um determinado lugar? Veio. Então, é obrigatório ter esse código de fornecedor. Nem sempre vão existir peças que elas vão ter um determinado fornecedor. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz a manutenção em um carro, né? Não é o certo. Eu estou colocando só como um pensamento. Então vão existir peças, por exemplo, eu troquei o fusível de um carro, né? Então vamos dizer que, sei lá, o fusível deveria ser de 10 amperes e alguém colocou um fusível de 40. Eu tirei o fusível de 40, coloquei o fusível de 10 e eu entreguei para o cliente olhou para mim e falou assim, eu não preciso desse fusível de 40, pode ficar para você. E eu tenho esse fusível de 40, que é um fusível que veio de uma outra parte. Não veio exatamente de um fornecedor, ele veio de alguma outra coisa. Como é que eu vou manter ele no meu estoque? Então, assim, veja que tipo, o fornecedor ele não é uma peça. Ele veio de algum outro lugar. Então, pelo menos por enquanto, eu vou colocar ele como nulo, tá? Não obrigatoriamente eu vou ter que ter um fornecedor para peça. Pelo menos por enquanto. Pode ser que mais para frente nós vejamos que seja obrigatório nós termos um fornecedor. Eu acredito que seja obrigatório, mas por enquanto vamos deixar desse jeito, né? E eu quero que vocês escutem esse tipo de pensamento meu, porque na hora que nós estivermos montando uma base de dados, nós temos que pensar no pior também.
Porque senão, se nós só pensarmos no melhor cenário, vai chegar uma hora que vamos precisar fazer uma manutenção, vai chegar uma hora que nós vamos olhar para a pessoa e falar assim, beleza, e aí, como é que fica? A gente pensou alguma coisa totalmente errada, a gente vai chegar para o cliente, vamos falar, eu coloquei que peças obrigatoriamente tem que ter fornecedor. Aí a pessoa olha e fala assim, não, mas nem sempre. E aí, como é que fica? Sempre que você tem uma determinada dúvida, quando você puder, você pergunta para o dono do produto, tá bom? Para aquele que vai receber a base de dados. Caso não, você toca do jeito que for. Beleza? Então agora que nós temos o nosso fornecedor, né? Obrigatoriamente nós temos o nosso vendido do nosso fornecedor. Agora nós vamos criar a chave estrangeira disso, né? Então vamos criar aqui, eu vou escrever aqui embaixo que é para poder ver tudo isso porque a minha memória é uma porcaria. Então vou colocar aqui alter table, beleza? Neste caso vai ser a TBL peças, a add constraint, sempre esqueço do S, cacete. Constraint, FK, underline, peças, fornecedores, beleza? Aí eu vou colocar aqui o foreign key, chave estrangeira, que neste caso vai ser a CD fornecedor. Aí eu vou colocar aqui referências TBL fornecedores, beleza? TBL fornecedores, aí vai ser CD fornecedor. É lógico que eu vou ter que dropar tudo para isso aqui poder funcionar, tá? Pois afinal de contas eu não tenho ainda a TBL fornecedor ali, tá? Então eu vou salvar, vou executar tudo. Ó, não foi possível descartar o objeto por causa que, beleza, eu rodei novamente. É por causa da ordem dos drops aqui, tá? Que deu esse erro, porque tem tabela que ela tá com uma chave estrangeira, então eu não posso dropar aquela tabela antes de poder dropar a chave e assim por diante, tá? Por isso que eu rodei 2 vezes e agora funcionou tranquilamente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tanto o que eu fiz quanto o raciocínio que eu estou tendo em cima da nossa oficina, né? Pois afinal de contas eu quero deixar isso daqui o mais utilizável possível. E é isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até mais.